As lágrimas que derramamos durante a nossa vida são a manifestação dos mais diversos sentimentos. Há os que choram no momento de raiva e os que choram de rir ou de dor. Há também os que se trancam no banheiro com vergonha de chorar em público e os que enxugam as lágrimas dos outros. É provável que você já tenha vivido algumas dessas experiências, comuns apenas aos seres humanos. Mas o que leva o homem a chorar? Você sabia que os heróis da antiguidade não tinham vergonha de chorar? E que no século XVIII era comum o homem chorar em público? Na verdade, os motivos que levam as pessoas às lágrimas são muitos e variam com o tempo e a cultura de cada povo. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Assistindo a um filme, vemos que as lágrimas são uma encenação dos atores, que choram para comover o público e não para expressar suas próprias emoções. Mas não é apenas no ambiente artístico que as lágrimas são encenadas. Fora das telas, é comum elas serem usadas para seduzir e convencer. São lágrimas forjadas para mobilizar emoções dos outros. Fictícias ou reais, elas interessam a história porque contam histórias. São narrativas que nos ajudam a conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. Desde a antiguidade, temos registros de homens e mulheres chorando ou narrando suas experiências com as lágrimas. Esta pintura numa tumba do Egito Antigo tem quase 3.500 anos. Representa a dor sentida pela morte de um rei. Mulheres com as mãos na cabeça expressam uma dor insuportável. Vestem branco, que era então a cor do luto. Da antiga civilização egípcia, chegam até o nosso tempo muitas imagens reveladoras das relações dos vivos com seus mortos. Pinturas e hieróglifos mostram que, além de chorar, era preciso registrar o choro. Na Odisseia, narrativa da Grécia Antiga, atribuída a Homero, o herói Ulisses derrama lágrimas de saudade de sua mulher, Penélope, que também chora à espera do esposo. Chorar, para os heróis gregos, nada tinha a ver com fragilidade. Um dos personagens mais famosos da antiguidade relacionado ao pranto é o profeta Jeremias, conhecido no imaginário judaico-cristão como o profeta das lágrimas. O livro das Lamentações, no Antigo Testamento, é atribuído a Jeremias. Os textos retratam as emoções e os sentimentos dos judeus que experimentaram as catástrofes da invasão babilônica. O pranto de Jeremias foi pintado em 1944 por Cândido Portinari, artista plástico brasileiro. No Novo Testamento, que retrata o alvorecer do cristianismo, é importante a história da mulher pecadora
que lavou os pés de Jesus com lágrimas. Ela permanece até hoje nos sermões da igreja como exemplo de humildade e arrependimento. Enquanto o cristianismo nascia tendo as lágrimas como um exemplo bom, a elite pagã romana cultivava o estoicismo, filosofia que estimulava o autocontrole das paixões para superar as emoções destrutivas. Sêneca, filósofo romano, disse certa vez a um discípulo em luto que os verdadeiros homens poderiam deixar correr lágrimas, desde que não em excesso. Para Santo Agostinho, que viveu entre os anos 354 e 430 da era cristã, a lágrima é o sangue da alma. Com a dissolução do mundo antigo, simbolizada pela queda do Império Romano, o cristianismo dominou o Ocidente, iniciando o que chamamos de período medieval. Uma cena desse período são as mulheres chorosas da tumba de Sancho Sais de Cario, do final do século XIII. A dor que sentem é tamanha que elas arranham as faces, misturando lágrimas com sangue. Por sua vez, nessa iluminura francesa do século XVI, a imagem sugere a lenta agonia da morte, com destaque para as 15 mulheres que choram, lembrando as carpideiras pagas para chorar e rezar nos funerais. Na obra do poeta português Luís de Camões, que viveu no século XVI, as lágrimas são frequentes. Em Os Lusíadas, ele faz referência à Fonte das Lágrimas, hoje ponto turístico em Portugal, cenário da trágica história de amor do príncipe Dom Pedro e da fidalga Dona Inês de Castro, aquela que depois de morta foi rainha. O livro Os Lusíadas também se refere às grandes navegações portuguesas dos séculos XV e XVI, mas é um poeta português moderno, Fernando Pessoa, que num poema sobre os navegadores lusitanos associa o sal das águas do mar com o sal das lágrimas derramadas pelas mães, esposas e noivas dos que foram e não mais voltaram. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Quando cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Valeu a pena, mas tudo vale a pena, se a alma não é pequena. No início do século XVII, o dramaturgo espanhol Lope de Vega disse que não há no mundo palavras tão convincentes como as lágrimas. Para um contemporâneo de Vega, o filósofo inglês Francis Bacon, a sabedoria dos crocodilos consiste em verter lágrimas quando querem devorar. Daí a expressão lágrimas de crocodilo, que hoje usamos para designar o choro do hipócrita, usado para manipular o outro. Somente a partir do século XVIII, o choro masculino em público tornou-se socialmente aceito, especialmente quando as lágrimas surgiam durante as peças teatrais.
final do século XVIII e início do século XIX, algumas mudanças começaram a dar sinais. As lágrimas em excesso passaram a ser alvo de zombaria. Um personagem de Stendhal, escritor francês do clássico O Vermelho e o Negro, de 1830, escreve em seu diário íntimo: No momento da partida, ela pareceu comover-se por mim. Havia até lágrimas nos seus olhos. Mas eu estou longe de acreditar. Na segunda metade do século XIX, as lágrimas masculinas, mesmo discretas, ficaram raras. Chorar tornava-se sinal de fraqueza. Era o tempo da melancolia sem lágrimas, celebrizada na poesia e nas personagens dos romances da época, que muito influenciaram os leitores. Nas primeiras décadas do século XX, os filmes mundialmente famosos de Charlie Chaplin abriam espaço para as emoções. Para Chaplin, as lágrimas, como o riso, são antídotos contra o medo e o ódio. Para o intelectual brasileiro Milor Fernandes, entre a lágrima e o riso, há apenas o nariz. Para o escritor e artista plástico Otacílio de Azevedo, que viveu em Fortaleza nas primeiras décadas do século XX, personagens da cidade que causavam lágrimas, mas principalmente risos, eram os gatos pingados, homens pagos para carregarem os caixões dos defuntos nos sepultamentos. Eles usavam longas casacas pretas, calças brancas listradas de vermelho e cartolas altas na cabeça. Segundo o intelectual cearense Oswaldo Evandro Carneiro Martins, era frequente os gatos pingados marejarem os olhos ao carregarem os defuntos, menos por sentimento e mais pela cachaça que bebiam, enquanto esperavam serviço. Se os gatos pingados, entre lágrimas, provocavam risos de uma Fortaleza pouco afeita a levar as coisas a sério, o mesmo não podemos dizer das carpideiras. Presença indispensável nos velórios até um passado recente. Elas cantavam benditos para que os parentes e amigos do defunto soltassem o choro preso. Só de Deus vou me lembrar, do mundo eu vou me esquecendo, e só de Deus vou me... Tom Lutz, professor da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, em seu livro Chorar, uma história natural e cultural das lágrimas, descreve duas experiências diferentes com candidatos a presidente dos Estados Unidos. A primeira, em 1972, quando o então candidato Edmund Muskie derramou algumas lágrimas em público, e isso acabou sendo um desastre para a sua candidatura. A segunda, 20 anos mais tarde, quando o então candidato Bill Clinton chorava publicamente nos momentos apropriados, e a atitude causava ótima impressão, especialmente entre as eleitoras. Pesquisas realizadas no século XX confirmam que as lágrimas que lubrificam os olhos e as causadas por substâncias irritantes diferem das lágrimas motivadas pelas emoções. Essa afirmação pode ser comprovada em fotos microscópicas das lágrimas feitas em 2008 pela americana Rosalind Fisher. Elas registram visualmente diferença entre as lágrimas derramadas, por exemplo, pelo ódio, alegria ou espirro, ou por um cisco que caiu no olho. Para Michael Trimble, professor do Instituto Britânico de Neurologia, os humanos são as únicas criaturas que choram por razões emocionais.
Para o cientista César Hades, da Universidade de São Paulo, o choro dos bebês é um artifício da espécie humana para conseguir atenção. Para funcionar, o choro precisa ser agudo e intenso. Para César Hades, nem sempre o choro infantil é culturalmente aceito. Um exemplo acontece na tribo Tive, no norte da Nigéria, onde os pais desencorajam o choro das crianças rindo delas, tapando suas bocas e apertando suas narinas. Noutra tribo, na Terra do Fogo, sul da Argentina, os adultos gritam nos ouvidos dos bebês quando eles ameaçam chorar. A lágrima ela é fundamental não só para manter uma boa visão, quanto para manter uma estrutura ocular íntegra, como a córnea. Quer dizer, a lágrima ela vai ajudar, existem substâncias nela que tentam evitar as infecções, quanto promovem as cicatrizações, quando existe algum dano no olho. Quer dizer, um componente fundamental para a sua visão, para o seu olho, é a lágrima. Segundo Elias Tomé Saliba, professor da Universidade de São Paulo, o choro é uma experiência humana imprecisa. Os motivos que levam o homem a chorar nem sempre são os mesmos. Vão mudando, outros vão surgindo sutilmente ou vão sendo inventados. Daí a dificuldade em elaborar uma teoria do que as lágrimas realmente representam. E o nosso programa fica por aqui. Mas antes, deixo você com um texto do escritor brasileiro Machado de Assis, no conto A História de uma Lágrima. Até o nosso próximo encontro. Que é uma lágrima? A ciência dar-nos-á uma explicação positiva. A poesia dirá que é o soro da alma, a linguagem do coração. Bem pouco avulta essa leve gota de humor que os olhos vertem por alguma causa física ou moral. É nada e é tudo.